não tenho mais aquela carreira, mas continuo servindo a Deus. Isso é que é o importante na vida de todo ser humano. Sirva a Deus, tema a Deus, guarde os seus mandamentos. Lembre-se de Deus todos os momentos da sua vida. Vamos orar agora? Vamos orar agora. Convidamos você a orar juntamente conosco. Aqui em Imperatriz, se você deseja adquirir a sua revista da Escola Bíblica Dominical, você entra em contato aí com a livraria Canaã, aí na rua Rio Grande do Norte, entre a Getúlio Vargas e a Luiz Domingues. Adquire então a sua nova revista da Escola Bíblica Dominical para o próximo trimestre, que vai se iniciar aí e que tem como tema aí uma jornada de fé. Nós vamos estar estudando aí a formação do povo de Israel e sua herança espiritual. E o comentarista aí vai ser então o pastor Antônio Gilberto. Olha aí as lições. A primeira lição será o livro de Êxodo e o cativeiro de Israel no Egito. Lição 2, um libertador para Israel. Lição 3, as pragas divinas e as propostas ardilosas de Faraó. Lição 4, a celebração da primeira Páscoa. Lição 5, a travessia do Mar Vermelho. Lição 6, a peregrinação de Israel no deserto até o Sinai. Lição 7, os 10 mandamentos do Senhor. Lição 8, Moisés, sua liderança e seus auxiliares. Lição 9, um lugar de adoração a Deus no deserto. Lição 10, as leis civis entregues por Moisés aos israelitas. Lição 11, Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdócio. Lição 12, a consagração dos sacerdotes. E lição 13, o legado de Moisés. Então, no próximo trimestre, estaremos aí, se Deus assim o permitir, estudando essa nova revista, uma bênção, estudos maravilhosos, onde nós vamos aprender muito com o livro de Êxodo. Vamos então orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é sua oportunidade de fazê-lo agora. Vamos orar juntos. Se você deseja começar agora a servir a Deus, essa palavra foi uma advertência para você que é jovem, ou para você que é idoso e estava sem fazer nada, então vamos orar juntos agora. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, essas vidas. Alegra, Senhor, essas vidas e esforça-os para te servir. Dá forças a eles, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, salva, Senhor, aqueles que se chegam a Ti agora, escreve os seus nomes no livro da vida. Abençoa, Senhor, essas vidas. Pai querido, agora olha, Senhor, para os Teus servos, aqueles que são jovens e não estão trabalhando. Ó, Senhor, esforça-os, ajuda-os, Senhor, para que eles possam fazer uma grande obra para Ti, estarem ocupados com a mente, o corpo e o coração, ocupados em Te servir, em Te obedecer e fazer a Tua obra. Pai querido, aqueles que já estão na idade avançada, estão idosos, então, Senhor, ajuda, coopera com eles, dá saúde, Senhor, dá vigor, ajuda-os, ó Pai, a fazerem a Tua obra, a acharem aí uma ideia, Senhor, dá para eles aí uma inteligência espiritual, sabedoria espiritual, para que eles possam ganhar almas, Senhor, que eles possam aí testificar de Ti, que eles possam ser usados por Ti na Tua obra, fazendo, produzindo alguma coisa no reino de Deus. Nós Te agradecemos em nome de Jesus por esse trimestre que se passou, Te pedimos, ajuda-nos no próximo trimestre, Senhor, dá-nos, Senhor, inteligência e sabedoria para podermos transmitir a Tua palavra. Ó Pai querido, em nome de Jesus Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos então ao nosso questionário aí. A primeira pergunta para completar é o texto áureo, que diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, 13. Agora, dentro da verdade prática, e para completar, a segunda: obedecer aos mandamentos do Senhor é a prova de que vivemos uma vida justa diante dos homens e de Deus. Agora, dentro dos comentários aí da introdução, pergunta número 3. Como o pregador Salomão conclui o seu ensino no capítulo 12 de Eclesiastes? Contrastando então vividamente os distintos momentos da vida humana, juventude e velhice, alegria e tristeza, vida e morte, presente e futuro, temporal e eterno. O estilo adotado por Salomão deixa-nos a sensação de que ele processa a sua reflexão de trás para frente. O autor fala da juventude a partir de uma análise realista da velhice, fala da vida com os olhos fitos na morte, fala do temporal com os olhos voltados ao eterno, fala da criatura a partir do Criador e fala do prazer da vida sem perder de vista o julgamento final. Dentro da parte 1, uma verdade que não pode ser esquecida, pergunta número 4. Qual uma importante exortação contida no último capítulo de Eclesiastes
Então, o último capítulo de Eclesiastes inicia-se com uma exortação a que nos lembremos do nosso Criador. Uma das doutrinas mais bem definidas da Bíblia é a da criação. Pela fé, cremos no Deus Criador do Universo, Hebreus 11:3. Mas aqui não temos interesse apologético de provar a existência de Deus, pois Salomão parte do princípio de que Deus é e que os seus leitores têm isso muito bem resolvido. Com a expressão "lembra-te do teu Criador", o sábio ensina aos homens que eles não passam de criaturas. O termo hebraico para lembrar, sacar, reforça essa ideia. Ele significa recordar, trazer à mente, fazer um memorial. É como se o pregador dissesse: coloque isso em sua mente e, se possível, faça um memorial. Não esqueça que você é criatura e que há um Criador. Pergunta número 5. Como é mostrado o Pai Celeste no versículo 13, no último capítulo de Eclesiastes? Então, no versículo 13, o livro mostra o Pai Celeste como o supremo juiz. Foi Deus quem criou e modelou a criatura, a quem ele chamou de homem. Esse fato nos obriga a enxergar o ser humano como criatura e Deus como Criador. O homem como ser temporal e Deus como eterno. Portanto, a partir dessa compreensão, podemos encarar a vida com mais humildade e prudência. Agora, dentro da parte número 2, os dois grandes momentos da vida. Pergunta número 6. Quais os dois maiores momentos da vida, segundo o sábio Salomão? Então, a juventude e a velhice. Pergunta número 7. Como é a juventude para Salomão? Salomão passa a falar sobre a juventude, ou seja, o estágio da vida que representa o período de maior vigor. Ele se vale de várias figuras para demonstrar a nossa finitude e o quão frágeis somos. Em Eclesiastes 11:9, Salomão havia falado da juventude, destacando-a como uma fase de recreação e de satisfação. Tais metáforas criam a imagem da exuberância, elemento característico da mocidade. Elas denotam que, nessa fase da vida, as pessoas não se preocupam com lembranças, memoriais ou história. É como se não houvesse um referencial. Mas em um Novo Testamento, o autor sagrado mostra esse referencial, Hebreus 12:2, Jesus Cristo, e exorta-nos a viver a vida com os olhos fitos no mestre. Pergunta número 8. Como é a velhice para Salomão? Então, no Eclesiastes, a juventude é vista como um estágio inicial e intenso da vida, enquanto a velhice aparece como o último estágio da existência, onde nada mais parece fazer sentido. O corpo físico, outrora forte, robusto e cheio de vigor, agora se mostra enfraquecido pelos anos da vida. De forma metafórica, o sábio prova que a velhice é bem diferente da juventude. O prazer não é como antes, 12:1. O sol não brilha com o mesmo esplendor, 12:2. E o metabolismo do corpo não funciona como no passado, Eclesiastes 12:3-5. Enfim, a velhice mostra-nos como somos frágeis, sujeitos a quebrar a qualquer instante, 12:6. Parte 3. As diferentes dimensões da existência humana. Número 9, a pergunta: quais as duas dimensões da existência humana? Então, a corporal e a espiritual. Pergunta número 10. Como é a dimensão corporal da existência humana? Então, sentimentos e fatos experimentados na vida, alegrias ou tristezas, acertos ou erros, presente ou passado, apenas são possíveis por causa da dimensão corporal de nossa existência. O rei Salomão chama-nos a atenção para esse fato ao dizer que o pó volte à terra como era, Eclesiastes 12:7a. O texto bíblico denota que possuímos um corpo sujeito às limitações de espaço e tempo. Por isso, não devemos esquecer que somos absolutamente finitos. Isso não significa que não temos valor. A Escritura demonstra que a dimensão temporal é tão importante quanto a espiritual. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, não há dualismo entre corpo e espírito, como se esse fosse bom e aquele mau. Devemos cuidar do nosso corpo e usá-lo sempre para a glória de Deus. Pergunta número 11. Como é a dimensão espiritual da existência humana? Eclesiastes 12:7b revela que possuímos uma dimensão espiritual da vida, pois o nosso espírito voltará a Deus que o deu. O contexto do capítulo 12 de Eclesiastes faz um contraste entre o temporal e o eterno, não deixando dúvidas que o termo hebraico ruach, traduzido por fôlego, hálito e espírito, significa precisamente espírito como a parte imaterial do homem, como está em 1 Tessalonicenses 5:23, 2 Coríntios 5:8, Filipenses 1:23. Assim como cuidamos da nossa dimensão material, devemos cuidar da espiritual, 2 Coríntios 7:1, 1 Timóteo 4:8. E apesar de o homem ser constituído por duas dimensões existenciais, a humana e a espiritual, elas não são independentes entre si, pois o homem é um ser integral, 1 Tessalonicenses 5:23. Parte número 4, prestando conta de tudo. Pergunta número 12.
conclusão do sábio pregador sobre a vida, após falar da brevidade da vida e da necessidade de se buscar em Deus um sentido para ela. Então o sábio conclui que o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Eclesiastes 12:13. Aqui há duas coisas que precisam ser ditas. Primeira, a vida é dinâmica, mas precisa de regras e normas. Segunda, é nosso dever ouvir e guardar a palavra do Senhor no coração. O mandamento divino é constituído de princípios eternos e, para o nosso próprio bem, temos de observá-los e acatá-los integralmente, fazendo tudo quanto o Criador requer de nós, pois essa é a vontade de Deus. 1 de João 5:3. Pergunta número 13. Qual o ensino contido nas últimas palavras de Eclesiastes? Há uma séria advertência sobre o julgamento a que todo ser humano estará sujeito. O pregador diz que Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes 12:14. As nossas obras e ações serão avaliadas por Deus, pois para Ele os valores estão bem definidos. O certo e o errado nunca mudam. O termo hebraico mispá, usado nas últimas palavras de Salomão, possui o sentido jurídico de tomada de decisão. Chegará, pois, o dia da prestação de contas de todos os homens. O justo juiz decidirá o nosso destino. Romanos 14:10 e 12. Tais palavras não são intimidatórias, mas um convite a vivermos com responsabilidade diante de Deus e da sociedade. Agora, dentro da conclusão, última pergunta para completar. Número 14. A vida é um contraste entre a alegria e a tristeza, entre a juventude e a velhice, entre a vida e a morte, entre o passado e o presente. Não há como fugir a essa realidade. Sabendo que a nossa vida debaixo do sol é tão fugaz, cabe-nos procurar vivê-la da melhor maneira possível, pois esse é um dom do Criador. Salomão, em sua singular sabedoria, nos ensina: tema a Deus em todo o tempo, só assim seremos felizes. Glória a Deus, aleluia.